Olha só essa notícia. Há a possibilidade de o STF adiar o julgamento que pode revogar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Decisão que, se confirmada, soltaria Lula e mais 169 mil presos condenados em segunda instância, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. A sessão está marcada para 10 de abril. Hoje, porém, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, eu dei a ficha dele aqui no último programa, né, Augusto? Você lembra? Pediu a Dias Toffoli que ele seja adiado, esse julgamento. A nova diretoria, recém-empossada, alega que ainda está se inteirando de todos os aspectos envolvidos no presente processo e outros temas correlatos, razão pela qual necessita de maior prazo para estudar a melhor solução para o caso. É o que diz o pedido feito, repito, pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Eu já desconfio. Porque esse é aquele que foi denunciar o Bolsonaro na ONU, esse é aquele que foi candidato a vereador no Rio de Janeiro anos atrás pelo PT, esse é aquele que cresceu dentro da OAB com o apoio do Vadir Damus, suplente de deputado petista, que se tornou deputado pela manobra do Lula. Esse é afiliado político do Sérgio Cabral, depois de se candidatar pelo PT, se filiou ao MDB. Tem discursos dele, estão disponíveis no YouTube, você tem aí facilmente encontráveis na internet, contra as decisões do juiz Sérgio Moro, principalmente quando elas alvejavam petistas, e obviamente não foram só petistas que foram alvejados pela decisão de primeira instância na Lava Jato. Então a gente olha com desconfiança para saber o que ele quer, porque a OAB, de modo geral, a gente já criticou várias vezes aqui a entidade por isso, Augusto Nunes, defende o interesse dos advogados, a quem interessa de fato que haja mais instâncias para eles recorrerem, mais tempo para eles trabalharem para os seus clientes. Esse é um Vadir Damus, né? Eu não posso falar nada mais, eu não gostaria de se chamar de Vadir Damus, agora ele é, e isso resume o perfil, o comportamento, as ideias. Ele será, pode apostar, ele será candidato a algum cargo político, ele pretende fazer carreira política, como o Vadir Damus, ele já começou e acabou a carreira política do Vadir Damus, que é uma nulidade. Esse aí também não vai muito longe, porque esse é outro, que está com a cabeça, né, ainda jovem, né, e com a cabeça em 1964 ou 68, ou 70 mais especificamente, quando a situação política ficou muito radicalizada. Ele não consegue chegar a esse século. Então, tudo que ele faz agora é uma jogada política. Eu não consigo entender direito o que ele pretende, mas pode escrever. É para tirar o Lula da cadeia. Não importa que junto com o Lula saiam 170 mil delinquentes, né? Estupradores, pedófilo, qualquer coisa. Ele nem está interessado nisso. Ele está querendo ter uma vitória sobre o governo. Repito, a OAB se transformou numa uni que reúne velhotes, né? Em vez de estudantes que não se formam, são os velhotes da OAB que ainda ficam brincando de estudantes. É isso que está acontecendo. É claro que existem advogados da maior qualidade. A minha família está coalhada de advogados, então estou à vontade para falar, porque o meu pai foi advogado, eu tenho irmãos advogados, sobrinhos advogados, está um monte de advogados, e são advogados sérios. Agora, os advogados que realmente veem no direito, né, uma ciência aí a serviço da liberdade, da justiça e tal, esses advogados não são representados por esse atual presidente da OAB, que é apenas mais um político em gestação, um jovem, velhíssimo político. José Maria Trindade. Eu li um texto, Augusto, falando exatamente da atividade do advogado, né, o famoso causídico, de que ele acorda cedo, geralmente pega ônibus, alguns poucos, diz o texto, né, que vão de Mercedes com motorista particular para o trabalho, para os escritórios. A maioria pega ônibus e trabalha, batalha no dia a dia mesmo e defende causas, defende a justiça, são os operadores do direito brasileiro, defendendo exatamente essa ideia que muita gente tem dos advogados e alguns advogados é que
acabam sujando o nome. E aqui em Brasília tem muito isso, né? Alguns advogados que vivem aqui no Supremo Tribunal Federal e só fazem confusão na tentativa de defender os clientes acima da Constituição e acima até da estabilidade jurídica do país. Sobre esse caso específico do julgamento no Supremo de prisão após a condenação em segunda instância, eu fico me perguntando, e depois de conversar com alguns, até juízes aqui, por que é que o Supremo decidiu colocar isso em pauta de novo? Não precisava, não tem nada a ver provocar de novo essa instabilidade no país, esta instabilidade jurídica. Então, o adiamento seria muito aceitável e talvez adiamento para nem marcar uma nova data. Não faz sentido, todo mundo sabe que não há uma demanda na sociedade em busca de mudança dessa jurisprudência de prisão após condenação em segunda instância. Todo mundo entende que é uma decisão desesperada, né? Desesperada de tirar da cadeia o ex-presidente Lula, não é nada mais do que isso. E em nome desse desespero, colocar na rua mais de 170 outros presos perigosos que iriam para a rua, que estão condenados em segunda instância e que ainda não, o processo ainda não é transitado em julgado. Então, assim, não tem nada a ver o Supremo levar esse assunto para o plenário imediatamente. Não precisa disso. Então, adiar, eu acho que seria bom sem data marcada. Agora, quanto à Ordem dos Advogados do Brasil, virou um grupo político mesmo, viu, Augusto? Você tem razão. E muitos advogados dizem que não representam, são obrigados a pagar a ordem, porque senão não militam profissionalmente. Os advogados têm tanta força política que praticamente aprovaram o Estatuto da Ordem como lei, a partes até na Constituição, né? Não é possível um advogado que se formou, ele não pode trabalhar sem a Ordem dos Advogados do Brasil, e isso eu acho já é um exagero. Não precisa disso. Na minha opinião, se o estudante se formou num curso reconhecido, ele já poderia exercer a profissão. E a gente fica com a suspeita, Augusto Nunes, se eles estão querendo adiar, deve ser para quê, né? Qual é a manobra que devem estar tentando fazer? Tem devem estar descobrindo, sim, você tem razão. Quais são os melhores argumentos, quais são as melhores brechas para conseguir reverter aquela decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal tomada em outubro de 2016? Será que eles sentiram que a Rosa Weber, por exemplo, que é o fiel da balança nesse caso, vai obedecer coerentemente ao princípio da colegialidade que ela tanto defendeu? Quer dizer que uma jurisprudência estabelecida tão recentemente não deve ser já alterada, mesmo que ela tenha votado contra a prisão de condenados em segunda instância. Lembrando, ela votou contra na decisão de 2016, mas ela defende que a jurisprudência não deve ser alterada tão imediatamente. Então, mesmo sendo contrária à convicção dela sobre o tema, ela fica com os votos vencidos, em tese, com os votos vencedores, perdão. Ela foi voto vencido. Então, ela deixaria a situação como está. A gente fica com todas essas desconfianças, porque sabe que as intenções desse pessoal é que seja proibida a prisão após condenação em segunda instância. Motivos, né, Felipe? Eles não escondem que o que eles querem é mudar a jurisprudência. Eles querem fazer uma chicana desse tipo. E por que nós vamos acreditar que de repente eles acordaram pensando no Brasil? O passado é que justifica o desempenho presente das pessoas. Você olha para só faz bobagem. De repente o quê? Tem um estalo de Vieira e começa a pensar, bem, isso aí não existe. E é bom deixar claro para todos os ouvintes e espectadores, Zé Maria, que esse julgamento no STF, no dia 10 de abril, a gente está no dia 1º de abril, então daqui a 9 dias, é na quarta-feira já da semana que vem. Bora. Cadê a pressão popular? Cadê o povo na rua pedindo para que não seja alterada, pedindo para que não se abram as portas da cadeia para 169 mil presos condenados? E não é só corrupto, não, é corrupto, é assassino, é estuprador, é traficante, é ladrão, é gente de tudo que é naipe. É o seguinte, bem lembrado, viu, Felipe? Porque esse pessoal que está preocupado com a insegurança e esse pessoal que anseia pela tramitação mais rápida do projeto
da lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que as pessoas não estão percebendo. Cadê o barulho? O barulho saudável, com argumentação, não com ofensas, nas redes sociais. Tá aí esse julgamento. O Brasil corre perigo. Se essa medida for aprovada, você vai ter nas ruas, um bando de bandidos aí que vão até além, muito além do prontuário do Lula. Agora, fazer tudo isso para libertar um ex-presidente que é comprovadamente culpado, já condenado em 2 processos, num deles em segunda instância, mas será também no outro, tá? Pelo volume de provas e evidências, isso não faz sentido. Fala, Zé Maria, queria complementar? A ideia é a seguinte: não existe a confirmação de adiamento, né? Está marcado para o dia 10. Mudar uma jurisprudência do Supremo em tão curto espaço assim provoca a tal instabilidade jurídica. Tinha que esquecer o assunto. Se o Supremo, Augusto, quisesse fazer alguma coisa e colocar em pratos limpos ou os pingos nos is, faria o seguinte: julgaria Lula, julgaria em última instância. Aí o processo estaria transitado e julgado. Pronto, conclui logo esse julgamento do Lula. Perfeito. Ele tem o direito, ele é um réu preso, ele tem o direito de celeridade nesse processo. Então julga o Lula. E aí encerra, aí depois lá na frente pode-se discutir em tese a prisão ou não em segunda instância, porque existe uma dúvida ali no artigo constitucional. Agora, eu vou te confessar aqui, me preocupa muito mais, isso eu acho muito difícil que o Supremo mude isso e coloque o Lula na rua. Agora, me preocupa muito mais é o STJ, onde o Lula pediu para o processo dele ir para a Justiça Eleitoral. Se isso acontecer, o Supremo já definiu que atos tomados por ministros que não são próprios, não são do processo, são considerados nulos, né? Se esse processo do ex-presidente Lula for o que seria um absurdo para a vara eleitoral, né, a Justiça Eleitoral, aí a coisa volta ao início. Agora, Augusto, você que gosta do meu baú, passei aqui para a produção subir então, vídeo. Agora animou. Agora ficou bom. Dessa amizade, desse lado de cabo eleitoral do Vadir Damus com o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB. Olha só o que o Vadir Damus, petista, hoje deputado titular, mas que era suplente de deputado, dizia do Felipe Santa Cruz. Solta aí, Robson. Olha, o Felipe, ele é hoje, de uma certa forma, que eu fui ontem, né? Ele se juntou a nós, ao nosso movimento, depois, se não me engano, no início dos anos 2000, esteve comigo em 2 mandatos lá no Sindicato dos Advogados, né? E tem sido um colaborador, né? É mais do que um colaborador, né? Ele tem sido um companheiro de formulação dos nossos projetos da OAB. Diversos projetos que nós temos hoje, vitoriosos, como por exemplo o OAB Século XXI, né, que modernizou as instalações da OAB. E quando eu falo modernizou as instalações da OAB, estou me referindo às instalações dos advogados, são os advogados que usam, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, né, nas mais remotas das subseções, das mais remotas comarcas. O Felipe foi o formulador desse projeto. Ele concebeu esse projeto, ele tocou esse projeto. Tá aí o petista Vadir Damus falando bem do Felipe Santa Cruz. Felipe? Esse é o Vadir Damus que apresentou projeto para enfraquecer a delação premiada, por exemplo. É esse o naipe. Agora tem o vídeo, Augusto, do Felipe Santa Cruz agradecendo o apoio do Vadir Damus. Olha só que bonita a troca de afagos. Solta aí, Robson. O Vadir não me escolheu e disse, olha, é uma escolha minha. O Vadir disse, você tem meu apoio. O meu apoio é 30%, é assim uma parte, digamos assim, são 30% do que você precisa para chegar à presidência da Ordem dos Advogados. O resto depende de você. Depende do trabalho que você vai exercer na Caixa dos Advogados, depende da liderança que você tem entre as pessoas que te seguem. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Quer dizer, eu a vida inteira busquei trabalhar, construir relações sólidas, ser leal com quem trabalha comigo, ser claro no que eu pretendo. Eu acho que a minha relação com a ADI, com a OAB e com a advocacia nesse momento é essa. Eu digo o tempo todo que eu tenho aqui a honra
de representar como candidato um grupo, um projeto. Acho que é muito, muito maior do que eu. Eu sou apenas uma passagem desse projeto, uma fase desse projeto. Eu pretendo ser vitorioso por conta disso, porque eu acredito que esse projeto é necessário e merece ser defendido. Tá aí o Felipe Santa Cruz, atual presidente bonita, da OAB, né? Augusto. Bonito amor bandido, né? Nascidos um para o outro. Você viu que ele fala de tudo menos do que interessa ao Brasil, às pessoas comuns. Aí ele não fala em tirar da cadeia os que já cumpriram a pena e estão esquecidos aí em algum presídio brasileiro. Não fala na agilidade da justiça, não fala em colaborar para fazer justiça. Não, ele pertence a um grupo que tem um projeto para a OAB. Isso é coisa de partido. Isso é coisa de partido. Quer dizer, os advogados, que o advogado, eu repito pela milésima vez e com muito orgulho e convicção, a grande frase do Heráclito Fontoura Sobral Pinto: o advogado é o primeiro juiz da causa. E se ele percebe, segundo Sobral Pinto, que seria tido como um otário hoje pela turma desse grupo, por esse grupo aí, esse o advogado percebe que o seu cliente é culpado, ele deve fazer o possível para abrandar a pena com as atenuantes reais que ele encontrar e nunca mentir para enganar a justiça e tirar a qualquer preço não, o preço é bem caro que eles cobram, da cadeia um culpado. Os advogados hoje não têm o menor pudor em fazer o possível e o impossível para tirar da cadeia quem tem de ali estar para pagar pelo que fez. Zé Maria Trindade, seu complemento rápido, ele falou ali, o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB, né? Era época de campanha ainda, que ele é leal a quem trabalha com ele. Então tá aí, vai ser leal ao Vadir Damus, olha só. É cria e criador, né? Esses sindicatos, a Ordem dos Advogados do Brasil é um sindicato, não tem como traduzir de forma diferente, né? É um agrupamento né, que está sendo dominado por elites e tal, e o resto dos advogados, embora não tenha outra opção, né, seguem aí essas pessoas que se revezam no poder e deixam sempre amigos. Eu acho que precisa oxigenar, né? Está na hora de oxigenar as bases do direito se revoltarem contra essas cúpulas. É que eles estão usando a mesma técnica da Uni, né? A eleição não é direta, não. Passa por 1000 truques, aí resulta na permanência do mesmo grupo.